Olá, pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa disciplina de histologia, hoje abordando outra parte do tecido epitelial. Nós abordamos nas aulas anteriores o tecido epitelial de cobertura, de revestimento, e hoje nós finalizamos o tecido epitelial falando sobre o tecido epitelial glandular. É uma parte, né, que faz parte ali do tecido epitelial. Se vocês olharem essa imagem aqui, nós temos dois tipos de glândulas. São as glândulas exócrina e a glândula endócrina. O objeto de estudo da nossa aula, dentro da histologia, é abordar a glândula exócrina, tá? A parte de glândula endócrina ela é abordada em uma outra disciplina, que é a disciplina de fisiologia, principalmente na parte de sistema endócrino, tá? Onde vai ser abordado com mais detalhes essa parte dessa glândula. O que eu vou fazer nesse momento é caracterizá-las, né? Falar um pouquinho sobre as suas definições, e aí sim a gente segue para a parte específica da glândula exócrina. Quando a gente fala de glândula, pessoal, toda vez que vocês, não sei se vocês já viram falar isso em algum lugar, toda a função de um tecido glandular, de uma glândula, é a secreção. O que significa secretar? Liberar alguma coisa, liberar uma substância, tá? E ela é realizada por células glandulares, são células que formam o tecido epitélio glandular, e esse tipo de células glandulares, de forma bem frequente, a gente consegue encontrar elas em grupos, né, formando grupos que estão inseridos ali entre aquele tecido epitelial de revestimento que a gente abordou nas aulas anteriores, tá? Uma glândula ela pode ser formada por uma única célula ou por um grupo de células, né? Ela pode ser unicelular ou multicelular. A grande maioria é multicelular. E dependendo do tipo, como ela vai secretar a sua substância, está relacionado com a classificação. Gasguei aqui. Tá? Então, dependendo de onde ela vai secretar, de onde ela vai liberar a sua substância, é que vai estar relacionado com a classificação, se é exócrina ou endócrina. Só de olhar a palavra, pessoal, já é fácil a gente ter entendimento, né? Quando a gente fala a palavra exócrina, exo vem de externo e endo vem de dentro. Então, já aí a gente já consegue ter algum tipo de associação, tá? Mas aquela glândula que secreta substâncias por um tubo, por um canalzinho, né, e desemboca em uma superfície, ela é a glândula exócrina, tá? Já aquela glândula que secreta substâncias no sangue, né, dentro da corrente sanguínea, ela não tem a presença de ductos. Aí essa glândula ela é considerada uma glândula endócrina, porque ela não teve liberação do seu conteúdo para o meio externo, tá? E cuidado que meio externo não é somente meio externo do corpo, como a gente tem a glândula sudorípara, que né, libera o suor ali para fora do nosso corpo. Essas glândulas exócrinas, a gente pode perceber que o conteúdo ele pode ser liberado para fora né, da superfície corporal, mas também ela pode ser liberado dentro de um tecido, dentro de um órgão oco, como por exemplo estômago, intestino, e a gente vai abordar com mais clareza posteriormente, tá? Então, todas as glândulas do nosso corpo é classificada como endócrina e exócrina. Vocês prestarem atenção nessa figura aqui, fica fácil de entender. Então, aqui a glândula exócrina, aqui nós temos um grupo de células que fazem parte do epitélio glandular, produzindo alguma substância, né? E essa substância ela está sendo encaminhada através de um canal, através de um ducto, e sendo liberado para o meio externo. No caso aqui, um tipo de epitélio, tá? Esse epitélio ele pode ser um epitélio que se dá ao meio externo do corpo, ele pode entrar dentro, ele pode entrar ali no interior de algum órgão oco, como o estômago e o intestino, que a prof já falou. Então, aqui ele está liberando a substância através de um ducto para o meio externo. Já a glândula endócrina, você não consegue perceber, não consegue perceber e não existe a presença de ductos, tá? Então, aqui nós temos as células epiteliais glandulares que vão produzir alguma substância e vai liberar, vai secretar. Nesse caso aqui, ela vai secretar, ela está saindo aqui, percebe? Ela sai da glândula onde foi produzida, cai aqui no líquido extracelular, intersticial,
e aí cai na corrente sanguínea. Da corrente sanguínea, essas moléculas, que são os hormônios propriamente ditos, são liberados aqui e viajam por todo o corpo até chegar no seu tecido-alvo. Então, essa é a principal diferença. Exócrina tem presença de ducto e é liberado para o meio externo, ou do corpo, ou dentro de algum órgão oco. Já glândula endócrina não tem a presença do ducto, elas produzem hormônios, moléculas químicas que liberam na corrente sanguínea, tá? Então, essas são as principais diferenças e é como a gente caracteriza elas. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro que as secreções, né, o produto secretado, liberado pelas glândulas endócrinas, chamadas de hormônio, que são moléculas químicas, elas vão entrar no líquido intersticial e então vão se difundir diretamente na corrente sanguínea e não tem passagem por um ducto, tá? Vale lembrar que essas secreções endócrinas, né, esses hormônios, eles possuem um efeito de longo alcance, justamente por cair ali, por ser distribuído para todo o corpo através da corrente sanguínea, o que não acontece com a glândula exócrina, tá? Então, a glândula exócrina, ela vai secretar os seus produtos, as suas substâncias, em ductos, em canais, e que vão desembocar na superfície. Pode ser uma superfície do epitélio de cobertura? Pode, como por exemplo a pele? Pode. Ou também a parte interna de um órgão oco, tá? Como o intestino e o estômago, como eu havia dito, ok? Vocês vão ver também em outra disciplina da fisiologia que existem órgãos que atuam como glândula mista, que uma hora ela está produzindo um hormônio que cai na corrente sanguínea e outra hora ela está produzindo uma substância que vai cair, por exemplo, num órgão oco. Exemplo, pâncreas, que vão produzir hormônios que cai na corrente sanguínea, e também existe o pâncreas, também ele produz substância que cai diretamente no intestino e no estômago, que facilita, que ajuda no processo digestório, tá? Ovário também testículo também que são conhecidos como glândulas mistas, tá? Mas agora o nosso foco é glândula exócrina. Entendida, então, a parte de caracterização, definição e diferença, a gente vai classificar, então, as glândulas exócrinas, tá? Então, agora, falando da classificação da glândula exócrina, eu vou mudar o slide e aí a gente dá sequência. Pessoal, então falando da classificação das glândulas exócrinas, a gente pode ter duas formas de classificar, tá? E dependendo dessa classificação, a gente tem as subdivisões, ok? Então a gente classifica as glândulas exócrinas de acordo com a sua estrutura, então de forma estrutural e de forma funcional, ok? Quando a gente está falando da classificação das glândulas exócrinas de acordo com a sua estrutura, a gente tem duas formas de classificá-la. Primeiro, a gente percebe se o ducto dela é ramificado ou não, tá? Então, quando o ducto, tá, pessoal? Presta atenção. Quando o ducto é ramificado, a gente chama de composta. Quando o ducto não é ramificado, a gente chama de simples. E isso a gente está falando dos ductos. Eu já mostro uma imagem. E a segunda forma estrutural de classificação das glândulas exócrinas é pelo formato da sua porção secretória. Ela pode ser ramificada, espiralada, né? Ramificada, que são várias. Ela pode ser espiralada, ou também conhecida como enovelada, mas ela pode ter formato de tubo, que é tubulosa, ela pode ser arredondada, que é acinosas, ou ela pode ser a mescla das duas, ela pode ser túbulo acinosas, tá? Daí eu vou colocar aqui a figura que fica mais fácil da gente conseguir entender. Mas antes de colocar a figura, tem a segunda forma de classificação, que é a classificação funcional. O que isso significa? A gente se baseia nesse tipo de classificação de acordo como essas secreções elas vão ser liberadas. E aí nós temos três tipos: merócrina, apócrina e alócrina, tá? Só que agora a gente vai focar na classificação estrutural aqui. Eu vou colocar uma imagem para facilitar. Presta atenção nessa imagem, pessoal. Olha, a gente está falando da parte estrutural. Vamos prestar atenção aqui, ó. O que essa imagem está me trazendo? Toda essa parte aqui é o canal, a gente chama de ducto. E toda a parte que faz, né, que está representando aqui as células que compõem essa glândula,
a gente vai chamar de porção secretória, que é a parte realmente onde vai ser liberado o seu conteúdo. Vamos prestar atenção nesses exemplos aqui, em quantos ductos tem. Nessa primeira aqui, nós temos um ducto. E se é somente um ducto, como ela não está ramificado o ducto, a gente chama de simples. Olha esse outro exemplo. Tem quantos ductos? Ductos são canais, tá? Também só tem um. Então, ela é simples. Cuidado com isso daqui, que isso aqui não tem nada a ver com ducto, tá? Quantos ductos tem isso daqui? Esse outro exemplo, somente um. Então, ela é simples. Quantos ductos tem aqui? Somente um, também é simples. E quantos ductos tem aqui? Somente um, então ela também é simples. Então, se você for classificar de acordo com o tipo de ducto, se é ramificado ou não ramificado, todos esses exemplos aqui, todos os ductos, eles não são ramificados, tem apenas um. Então, todos os ductos têm essa classificação como simples. Agora, o que está variando aqui é a porção secretória. E aí, a porção secretória, como eu falei para vocês, ela tem de acordo com o seu formato. Se você olhar aqui, ela tem um formato de um túbulo, né? Então, o nome dela é tubulosa simples. E ela não tá, essa porção secretória, ela não é ramificada, ela é reta. Então, tubulosa simples, porque a porção secretória ela tem esse formato, e é simples porque o ducto só tem um, o ducto ele não é ramificado. Onde a gente encontra esse tipo de glândula, pessoal, é no intestino grosso, tá? Que a gente consegue encontrar esse tipo de glândula, tá? É tubulosa simples, glândula do intestino grosso. Esse exemplo B, presta atenção, ela é chamada de tubulosa ramificada simples, porque a porção secretória ela é tubulosa, só que ela é ramificada, ela tem mais do que uma. E ela vai se ligar somente a um único ducto, e esse ducto ele não está ramificado. Então, por isso que ela tem esse nome, tubulosa ramificada, porque a porção secretória ela é ramificada, mas é simples porque só tem um ducto. Onde a gente encontra? Em glândulas gástricas, tá? Exemplo C, tubulosa espiralada simples, tá? A porção secretória dela é tubulosa, só que ela está em formato espiral. E ela também vai se ligar a um único ducto não ramificado, então é simples. Onde a gente encontra? Glândulas sudoríparas. O exemplo D, nós temos aqui, deixa eu colocar aqui, então, essa aqui, tubulosa, tá, pessoal? Glândulas sudoríparas. O exemplo D, acinosa simples, perceba que ela é diferente aqui, ela tem um formato mais arredondado na sua base, tá? O que está representando? Essa acinosa simples, a porção secretória dela ela é redonda e ela também se liga a um único ducto não ramificado, onde a gente encontra na glândula da uretra peniana. O exemplo E, acinosa simples ramificada, a porção secretória dela ela é redondada, mas ela tem mais do que uma, então ela é ramificada, e também ela liga a um único ducto não ramificado. Exemplo, glândulas sebáceas, tá, pessoal? Então, esses aqui são os tipos, né, de classificação estrutural simples, onde o ducto ele não é ramificado. Agora a gente vai para o próximo, né, falando ainda de estrutura, mas quando a glândula, quando os ductos dessa glândula eles são ramificados, a gente chama de composta. Na imagem aqui, tá? Olha aqui, um ducto, outro ducto, outro ducto, outro ducto. Olha aqui. Então, nós temos em azulzinho os ductos, em rosinha a porção secretória, tá? E aí a gente tem a classificação aqui, ok? Prestem atenção aqui. É o mesmo esquema, tá, pessoal? O que vai mudar é porque ela é composta, porque tem mais do que um ducto ligando aqui, tá? Prestem atenção ali. O exemplo A dessa glândula composta, a gente chama ela de tubulosa composta, porque a porção secretória dela é tubulosa e vai se ligar a um ducto ramificado. Então, se é ducto ramificado, a terminologia é composta, tá? A gente tem exemplos de glândulas bulboretrais, que vocês também vão ver isso em fisiologia. Exemplo B,
a sinosa composta, a porção secretória, ela é arredondada e ela se liga a um ducto que está todo ramificado aí. Isso aí é um exemplo né, clichê de glândulas mamárias, né, exemplo exato ali de glândulas mamárias. E na glândula composta C, nós temos a tubulocinosa composta. Por quê? A porção secretória dela ela é tubulosa e arredondada e também vai se ligar a um ducto ramificado. Onde a gente encontra? A gente encontra ali na porção do pâncreas, tá? Isso a gente encontra esse tipo de glândula. Beleza, pessoal? De acordo com a sua estrutura, a gente está relacionado com o ducto, se ele é ramificado ou não. Ramificado ele é sim, ele é composto, não ramificado ele é simples. E também de acordo com o formato da sua porção secretória. E a gente tem essas variações, tá? E a parte estrutural é essa, e a gente vai para a classificação funcional. Como eu já havia dito para vocês, a classificação funcional, ela se baseia em como as secreções elas vão ser liberadas. E aí a gente tem 3 formas de como aquele conteúdo que foi produzido e como ele vai ser liberado, como vai ser a secreção. Nós temos 3 maneiras, merócrina, apócrina e alócrina, iniciando aqui pela merócrina, tá? Pessoal, quando a gente fala de se basear como ela vai ser liberada, e a gente tem que lembrar que a maioria desses conteúdos, dessas células que vão produzir alguma substância, na grande maioria é proteica e também lipídica, mas a grande maioria é proteica. E aí eu pergunto para vocês, em que lugar das células nós temos produção de proteína? Retículo endoplasmático rugoso. E depois que é produzida essa secreção, depois que é produzida essas proteínas, elas são armazenadas em vesículas lá no complexo de Golgi. Lembram disso? E aí depois, quando o organismo precisa, essas vesículas elas são secretadas, elas têm aquele processo de exocitose para aí sim serem liberadas, tá? Então, por isso que a gente tem que lembrar das organelas e das suas funções, porque lembra, glândula é formada por células, essas células vão produzir alguma coisa. Como que ela produz? Ela precisa ter maquinaria específica para produzir esse conteúdo. Se for conteúdo lipídico, onde que é produzido? Retículo endoplasmático liso, conteúdo proteico, que é a grande maioria, retículo endoplasmático rugoso. É como se fosse uma escala industrial mesmo. Produziu, armazenou. Depois, quando o organismo precisa, ele vai ser liberado através dessas vesículas secretórias aqui, tá? Então, isso tem que ser ter em mente. Então, cada um desses processos, ele vai começar sempre com um trabalho em conjunto com o retículo plasmático e também com o complexo de Golgi de cada célula que faz parte dessa glândula, tá? Isso a gente tem que lembrar. Falando dessa merócrina aqui, as secreções dessa glândula merócrina, elas são produzidas nos ribossomos, ligado ao retículo endoplasmático rugoso. Não vem ao caso tanto isso, tá? Mas lembra de como que é produzida uma proteína. Precisa do ribossomo, que vai se ligar ao retículo endoplasmático rugoso, vai ser processada, vai ser acondicionada ali no complexo de Golgi, então ela é liberada para fora da célula por vesículas através da exocitose. A maior parte das glândulas exócrinas do nosso corpo, elas são glândulas merócrinas, tá? E isso está relacionado, isso inclui as glândulas salivares e o pâncreas, tá? Então, esse tipo de como ela está sendo liberada, que tem o trabalho em conjunto de complexo de retículo endoplasmático e complexo de Golgi, liberação por vesículas, esse é a forma da glândula merócrina que faz. E a grande maioria das nossas glândulas, ela tem esse processo de liberação da sua substância através desse processo. E por isso que todas as glândulas que fazem a liberação do seu conteúdo através desse processo em conjunto de retículo endoplasmático rugoso com complexo de Golgi, a gente chama de merócrina. E nessa imagem ela está dizendo propriamente dito isso, tá? Então perceba aqui, olha aqui nós temos o núcleo, aqui nós temos o ribossomo, associado com retículo endoplasmático rugoso, produziu, armazenou em complexo de Golgi, em vesículas, quando o organismo precisa, essas vesículas são liberadas por exocitose aqui dessa célula, lembrando que essa célula aqui faz parte da célula da glândula, tá? E aqui vai ser liberado o seu conteúdo.
Já esse tipo de forma, né, de liberação, de secreção, que é a apócrina, prestem atenção aqui, tá representando o tecido mamário, tá? As glândulas apócrinas, como que elas fazem? Elas vão acumular aquele seu produto que foi produzido numa superfície apical, ali na parte superior da célula secretória. Dessa forma, aquela porção da célula, ela se solta por exocitose do restante da célula, liberando assim a secreção. Presta atenção. Glândula apócrina, aquele conteúdo que está sendo produzido, ele vai ser acumulado na superfície apical dessa célula. Quando aquela porção dessa célula se solta, se desprende por exocitose do restante da célula, é a forma com que aquele conteúdo vai ser liberado. Depois que aconteceu essa liberação, essa célula ela se repara e o processo ele repete novamente, tá? E através de microscopia eletrônica confirmou esse mecanismo de secreção das gorduras do leite ali nas glândulas mamárias, tá? Então, se você prestar atenção nesse exemplo, ele tá falando assim. Deixa eu colocar aqui o ponteiro. Então, aqui, da glândula mamária, percebe aqui que nós temos uma célula que faz célula glandular. Nós temos aqui a produção, ó, ainda atuação. Todas as células têm essas organelas. Então, tá produzindo aqui, tá falando da gordura, retículo endoplasmático liso ali atuando bastante. Tá vendo que esse conteúdo secretório ele se acumula na parte apical, na região superior? A partir do momento que ocorre esse acúmulo e precisa ser liberado, essa porção da célula é separada e aí é liberado junto com a porção da célula. Depois essa célula continua produzindo e o procedimento se repete. Então a porção aqui, juntamente com o líquido, com a substância produzida, ela é liberada. Essa é a forma de liberação exclusiva de glândula mamária. Secreção apócrina, quando uma porção da célula libera, se solta junto com o conteúdo, ok? E para finalizar, nós temos a secreção alócrina, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. O que é essa secreção alócrina? As células dessas glândulas alócrinas, elas já vão acumular, diferentemente da outra que acumula na porção superior, na região apical, ela vai acumular aquele seu conteúdo no citosol da célula, tá? Conforme as células secretórias vão produzindo, ela se amadurece, vai chegar uma hora que ela vai romper, ela vai explodir. E juntamente com esse rompimento, aquele conteúdo que foi produzido, ele vai ser liberado, tá? Como essa célula se rompeu, nesse modo, né, dessa forma, a secreção vai junto, né? A secreção, na grande maioria, ela é rica, né, em lipídios, principalmente por causa da membrana plasmática que se rompeu junto, né, e também das membranas intracelulares. Essa célula que justamente ela morreu, né, essa célula ela foi perdida porque ela estourou, ela vai ser substituída por outra nova sem grandes problemas, tá? Um grande exemplo, né, desse tipo de secreção, de como esse líquido, de como essa substância ela é secretada por forma alócrina, são as glândulas sebáceas da pele. Por isso que a gente precisa aí para as células mortas, justamente por isso. E estão em constante renovações, tá, pessoal? Então, a limpeza de pele aí tem essa relação. Deixa eu colocar aqui o conteúdo, tá? Então, tá vendo? Tem aqui a produção, o acúmulo vai chegar uma hora que elas estouram, né? Porque acumulou no seu citosol e junto quando ela estoura vai liberar. A partir do momento que acontece isso, já tem a divisão celular, já vai surgir uma nova célula que vai substituir essa que se rompeu. Glândula sebácea, exemplo clássico desse tipo de glândula. Pessoal, então foi isso, a parte de tecido epitelial glandular. Na próxima aula, então, a gente foca em tecido conjuntivo. Qualquer dúvida é só mandar mensagem. Até mais.